Revelado, como Deus expôs pessoas invejosas em 3 passos transformadores e divinos. No 3º ano de Joaquim, quando os ventos sopravam severos sobre as terras de Israel, surgiu um novo dia no vale de Eli, onde o destino de muitos seria selado. O Senhor, que sempre observa em silêncio a luta entre o bem e o mal, enviou Samuel, o profeta, para ungir um novo rei entre os homens. Saul, filho de Quis, já havia sido escolhido e ungido, mas sua trajetória se tornará uma armadilha de orgulho e desespero. Assim, em meio às oliveiras que balançavam com a brisa suave, um jovem pastor chamado Davi seria apresentado ao mundo, emergindo da obscuridade. A primeira etapa da revelação divina se manifestou quando Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, em Belém. O Espírito do Senhor repousou sobre o novo rei, enquanto de Saul se afastou, como um relâmpago que ilumina e logo desaparece. As vitórias de Davi começaram proeminentemente com a derrota do gigante Golias, e o clamor do povo ecoou: Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhares. Essas palavras, como dardos, penetraram o coração de Saul, acendendo uma chama ardente de inveja. Em noites sombrias em sua corte em Gibeá, com a luz da lua filtrando pelas folhas de oliveira, Saul, agora atormentado por um espírito maligno, tornou-se um homem dividido. Ele se apoiava em Davi, que tocava a harpa como um remédio para sua alma perturbada. Mas em um momento de fúria, uma lança cortou o ar, como um eco do desespero do rei. Davi, com um coração puro, desviou-se com agilidade, e mesmo em seu exílio, ele se recusou a levantar a mão contra o ungido do Senhor, reafirmando sua confiança em Deus. Enquanto a tensão se intensificava, Saul afundou ainda mais em sua escuridão. Em uma busca desesperada por respostas, ele procurou uma necromante em Endor, onde humildes súplicas se transformaram em terríveis palavras de perdição. Por que chamaste a mim, Saul? Perguntou o espírito de Samuel, revelando ao rei que suas escolhas o levaram a um caminho de ruína. A queda espiritual de Saul se tornava cada vez mais clara. Ele se afastou da luz e se entregou ao abismo da ansiedade, temendo o desconhecido enquanto o jovem Davi crescia em fama e respeito. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A batalha de Gilboá se aproximava, uma luta não apenas entre exércitos, mas uma guerra interna nos corações. Saul, em sua plenitude de desespero, viu a tragédia de sua inveja se desdobrar diante de seus olhos. A história de um rei e de um pastor se entrelaçava, simbolizando não apenas a destruição, mas a vitória da fé sobre a amargura. Neste campo, Deus mostraria que sua soberania não falha. A pergunta que ecoava nos corações: será que Saul encontrará redenção antes que seu destino final se concretize, ou sua inveja será sua destruição? A narrativa avança, e o plano de Deus se revela, aguardando a resposta dos homens. Num amanhecer sombrio, o exército de Saul se preparava para a batalha em Gilboá. A terra estava coberta de orvalho, refletindo a luz fraca que começava a surgir no horizonte. No entanto, a aproximação do conflito trazia uma nuvem de temor e incerteza sobre os soldados. O clima em Gibeá era um reflexo da alma atormentada de Saul, que se encontrava cada vez mais distante da graça de Deus. As palavras do profeta Samuel ainda ressoavam em sua mente. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13:14. Em sua luta interior, a sombra da rejeição se tornava mais pesada. A batalha começou e, enquanto as espadas se cruzavam, um presságio dele pairava sobre a terra. Como um trovão distante, o desespero de Saul se intensificou, e ele viu em cada inimigo o símbolo de Davi. Cada grito de guerra o lembrava do jovem que ele uma vez abençoou. No meio da carnificina, a covardia consumia o rei, que lutava não apenas contra os filisteus, mas também contra suas próprias demoníacas inseguranças. Enquanto isso, Davi, em sua dignidade, começou a reunir seus próprios homens em um local distante.
preparando um exército fiel ao Senhor. O nome de Davi era sinônimo de coragem e fé que transformava a desolação em esperança. Cada vitória de Davi não apenas revigorava seu espírito, mas também alimentava o pânico no coração de Saul. Alguém observava os eventos com um olhar atento. Uma mulher de Gibeá, com o coração dividido, caminhou com cautela sob os ramos de oliveira. Era a serva de Saul, que havia testemunhado a corrupção e a crueldade do rei. A inveja que antes enraizara o coração de Saul começou a se manifestar em seus atos. Ele acredita que o trono ainda é seu por direito, murmurou a serva. Mas a batalha já está perdida dentro dele. Agora, em sua mente, um plano emergia. Se ela pudesse se aproximar de Davi, poderá descobrir uma maneira de trazer justiça para aqueles que foram feridos sob o reinado exacerbado pela amargura. Em um momento crucial na batalha, Saul convocou seus generais e disse: "Quem me trará informações acerca do jovem Davi?" Sua voz tremia enquanto a chuva começava a cair, como se o próprio céu estivesse em lamento por sua condição. Um dos oficiais, temendo por sua vida, sussurrou para o rei: "Ele está se preparando, assim como os ventos mudam, a sorte pode lhe sorrir." Saul, tomado por uma ira cega, prometeu destruição tanto a Davi quanto aos que o seguissem. Mais, como os destinos se entrelaçam no plano de Deus, ao longe, em um cantinho da floresta, Davi se ajoelhava em súplica. Ele clamava ao Senhor por proteção e orientação, e a voz do Todo-Poderoso ecoou em seu coração: "Não temas, pois eu sou contigo, e não te deixarei nem te desampararei." Uma Crônicas 28:20. À medida que os acontecimentos se desenrolavam, uma sombra escura pairava sobre Saul, e pela primeira vez, ele sentiu a fragilidade de sua posição. Era um rei, cercado por soldados, mas sem paz. Enquanto o povo clamava pela vitória, somente um homem entre eles via o verdadeiro desafio. O Senhor estava prestes a revelar sua soberania de maneiras que ninguém poderia imaginar, e o tempo de redenção de Saul se esvaía rapidamente. Como o destino da batalha se tornava cada vez mais incerto, uma verdade se tornava evidente. A inveja ardente e a busca insaciável pelo poder não apenas arruinam um rei, mas possibilitariam uma oportunidade divina para o coração do verdadeiro ungido prosperar. E assim, a pergunta ecoava: a fúria de Saul se tornaria sua ruína? Ou haveria um ponto de virada, onde até mesmo suas escolhas mais erradas poderiam conduzi-lo de volta à luz? O plano soberano de Deus continuava se desenrolando, aguardando o momento certo de revelação. Enquanto a batalha em Gilboá se intensificava, a terra tremia sob os pés dos soldados, e o eco das armas se transformava em um lamento coletivo. O exército de Saul lutava bravamente, mas em seus corações havia um presságio de derrota. O olhar desesperado do rei refletia a angústia de um homem que perderá o favor de Deus. Enquanto suas esperanças se desfaziam como as nuvens que anunciavam a tempestade, em sua mente apenas uma palavra ressoava: Davi. Com a espada em mãos, Saul se lançou ao combate, mas a cada golpe ele não via apenas o adversário à sua frente, mas também os fantasmas de suas próprias falhas. E, nas sombras, Davi continuava em oração, buscando a força do Senhor. Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmos 27:1. O jovem ungido sabia que a batalha não era apenas física, mas uma luta espiritual contra o medo e a desconfiança que ameaçavam seu destino. Em meio a esse caos, a serva de Saul, movida por um impulso desconhecido, decidiu agir. Ela se esgueirou entre os soldados e buscou a trilha que poderia levá-la a Davi. Se eu puder encontrá-lo antes que a luta termine, talvez eu possa convencê-lo de que há uma possibilidade de paz, pensou, acenando com a cabeça, determinada a não deixar que a amargura de Saul a consumisse também. A batalha prosseguia, e a cada instante, Davi sentia o peso da decisão que ele estava prestes a tomar. O Senhor lhe revelou em oração que era chegada a hora de confrontar o rei. O plano divino não se limitava a derrotar Saul, mas incluía a possibilidade de redenção. Os caminhos do Senhor são perfeitos, os deles são mais altos que os nossos caminhos. Isaías 55:9. Lembrou-se Davi, ao pensar no propósito maior. Finalmente, enquanto a poeira da batalha começava a se assentar e as vozes de desespero ecoavam ao longe, Davi se caminhava para o terreno de Saul. Ao mesmo tempo, a serva conseguiu se aproximar dele, reunindo toda a coragem, sussurrou: Davi, venho em nome de um rei que não vê mais a luz em seu caminho. Ele perdeu o seu coração,
mas não perdeu seu trono. Há um desejo profundo de reconciliação, mas a escolha é sua. Davi ficou surpreso ao ouvir essas palavras. Ele sabia que a inimizade entre eles era resultado da inveja e da paranoia. Sou eu o homem segundo o coração de Deus, mas esse coração precisa ser testado, disse ele, refletindo sobre a revelação que receberá. Se Saul se comprometer com a justiça, talvez então uma luz ainda possa brilhar para ele. A serva, tocada pela determinação de Davi, retornou à batalha. Ela sabia que Saul estava à beira do abismo, e não havia como prever suas reações. A possibilidade de uma conversa trouxe uma nova esperança ao seu espírito. Com essa decisão em mente, ela se aproximou do rei, que lutava para manter seu exército coeso, e gritou por ele, seu rosto pálido e angustiado. Saul, escute-me! Ela clamou, e a tempestade dentro dele pareceu silenciar. Davi deseja sua vida, não sua morte. Ele quer um pacto de paz. As palavras dela invadiram a mente do rei como um bálsamo em meio à dor. Mas, no fundo da alma de Saul, a sombra da dúvida ainda o atormentava. Ele olhou para os horizontes sombrios de Gilboá e percebeu que a sua fortuna estava se esvaindo. O que ele não sabia era que a chance de redenção poderia ser também a ocasião para uma maior ruína se não se voltasse a Deus. Assim, enquanto o peso do passado pressionava o coração de Saul, um tempo de escolha se aproximava. O curso das próximas ações dessa noite poderia moldar não apenas o destino do rei, mas também o futuro de Israel. E o que a serva de Saul não sabia, enquanto o sol começava a se pôr na batalha sangrenta, era que Deus tinha um plano ainda mais profundo. Nas profundezas de sua fraqueza e desespero, a verdade de quem realmente governava estava prestes a ser revelada. A narrativa não terminaria ali, a soberania de Deus se manifestaria de maneiras que nenhum poderia supor. A pergunta persistia nas mentes de todos: se a redenção estava à porta, qual seria o custo de um coração endurecido? E quando a noite caísse, os desígnios do Altíssimo se desvelariam, surpreendendo até os mais incrédulos. A batalha em Gilboá persistia, um manto de trevas carregado pela angústia da derrota e pelo clamor dos feridos. Davi, com o coração acelerado, afastou-se um pouco da agitação, buscando ouvir a voz do Senhor em meio ao tumulto. Ele meditava na palavra: ficai quietos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Essa quietude, mesmo no caos, seria seu norte. A serva de Saul havia trazido um novo fio de esperança, e agora a escolha de Saul não era apenas sobre o presente, mas sobre o futuro da nação. Enquanto isso, Saul olhava para os montes, em um momento de introspecção forçada. A angústia o consumia, e dúvidas rodopiavam em sua mente, como tempestade em mar agitado. Ele recordou os dias em que fora escolhido, a unção de Samuel e os momentos em que o Espírito do Senhor o preenchia. Mas com cada escolha errada, com cada caminho que se distanciava da obediência, a presença do Altíssimo havia se tornado uma lembrança distante. Uma batalha não se dava apenas no campo, a maior estava em seu coração. A serva havia o alcançado, e suas palavras eram como água em um deserto. Davi não busca o seu mal, mas oferece vida. Ele deseja paz, não apenas para si, mas para todo Israel. Mas a mente de Saul estava envolta em trevas. Seu orgulho e humildade estavam em um duelo mortal. Ele teria coragem de abandonar esse jugo que o mantinha cativo em sua própria tormenta? O eco das vozes em confronto era apenas um reflexo da luta interna em seu ser. E na sombra das árvores, a luz de Davi começou a brilhar através da incerteza. Ele avançava, guiado pela fé e pela determinação de fazer a diferença. Eu sou o homem segundo o coração de Deus, murmurava para si mesmo, lembrando que a verdadeira liderança não se mediria por sua força, mas pela sua capacidade de perdoar e de buscar a Deus em todas as coisas. Era como um fio de esperança que mantinha sua alma firme em meio à tempestade. Então, quando o crepúsculo tomou conta do céu, um novo brilho iluminou a cena. A serva finalmente confrontou Saul novamente. Meu rei, olhe para o seu povo. Eles também são filhos de Deus. Há uma promessa de uma nova aliança. Se o Senhor deseja paz, não devemos nos opor a ele. O olhar de Saul passou de raiva para a dúvida, e o peso das palavras da serva se instalou em seu coração.
O que antes parecia um labirinto sem saída agora se tornava um caminho possível. Davi, percebendo a hesitação de Saul, avançou sem arma e com a coragem que apenas a confiança em Deus poderia propiciar. Saul, eu venho a ti não como inimigo, mas como um irmão perdido. Se houver em teu coração um desejo de paz, podemos remover essa sombra que nos divide. Davi falava com um espírito de humildade, permitindo que a soberania de Deus fluísse através dele. No entanto, o destino estava em uma balança delicada. Neste momento, a decisão de Saul poderia desencadear trouxe mais que apenas sua queda, poderia trazer a ruína sobre um povo inteiro. Ele levava nos ombros o coroa do rei, mas era seu coração que precisava ser renovado, tal como o Senhor havia prometido: criai em mim, ó Deus, um coração puro e renovai dentro em mim um espírito reto. Salmos 51:10. Enquanto esperavam a resposta de Saul, a cena se tornava tensa. O que os homens não podiam ver era que o céu observava. O propósito de Deus, arquitetado antes das fundações do mundo, estava prestes a ser revelado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava preparado, mas a escolha de Saul poderia mudar o curso da história. As palavras pairavam no ar como o aroma de um sacrifício. O fim da jornada de Saul poderia ser apenas o começo de um plano divino para Israel. Os anjos aguardavam expectativas, e a luta pela alma do rei era um eco do conflito eterno entre luz e trevas. Qual seria a escolha de Saul? A noite se aproximava, e com ela, a resposta de Deus ao dilema humano estava prestes a ser desvelada. A paz ou a destruição aguardavam em um fio. O silenciar das vozes no acampamento parecia uma prece suspensa no ar. Saul, com o coração agitado, pesava a responsabilidade que tinha sobre os destinos de Israel. A espada em sua coxa não era apenas um símbolo de autoridade, era o peso de um governante cuja liderança estava se desfazendo em dúvidas e arrependimentos. O eco das palavras da serva ainda ressoava em sua mente, provocando uma luta feroz entre sua vaidade ferida e o desejo de se submeter à vontade de Deus. Davi, próximo a ele, aguardava, a expectativa pairando entre eles como uma névoa. Em seu coração, a certeza do amor e da misericórdia do Senhor fervilhava, e ele se lembrou do que o Salmo 37:4 dizia: Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Era essa a essência do seu chamado, restaurar o que estava quebrado e trazer esperança a um povo que ansiava por um líder verdadeiramente justo. Saul, começou Davi novamente, sua voz carregando a suavidade da brisa da manhã: a escolha que tens pela frente não é apenas sobre ti. Lembra-te do Senhor que te elegeu. Ele pode restaurar tanto a ti quanto a este povo. Se decidires o caminho da paz, a luz do Altíssimo pode voltar a brilhar sobre Israel. Os olhos de Saul se estreitaram, refletindo a luta interna que o consumia. Ele desejava o perdão, mas o orgulho o mantinha preso. Algo dentro dele pulsava, ansiando por libertação. Davi, disse ele com a voz embargada, poderás olvidar as minhas ofensas? Os erros que cometi são como marcas indeléveis em meu ser. E se eu não conseguir me libertar desse jugo? É assim que o Senhor nos ensina, respondeu Davi com convicção. Ele nos oferece perdão mesmo quando somos indignos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Se houver vida em ti para a mudança, há esperança. Do alto da colina, uma sombra estranha serpenteava até o campo de batalha. As nuvens se tornaram pesadas, prenunciando mudança. A tensão elevava-se como uma onda iminente que prestes a quebrar. O exército de Israel, antes afligido por desconfiança, agora olhava para seu rei com expectativa. Eles anelavam por um sinal de vida, por qualquer evidência de que seu líder se voltaria novamente para o Senhor. Saul fechou os olhos momentaneamente, como se as súplicas de seu povo pudessem finalmente penetrar a barreira do orgulho que o isolava. Nessa quietude embaraçante, algo profundo se movia em seu espírito. A batalha externa refletia a guerra interna. Ele lembrava dos dias em que o Espírito do Senhor se movia nele, quando a música ressoava durante as noites tranquilas de adoração. E assim, em meio ao silêncio expectante, Saul ergueu a cabeça, e em um ato que mudaria o destino de muitos, ele respondeu: Davi, eu desejo paz. Desejo seguir a voz de Deus novamente. O coração que está endurecido pode se render à graça.
Mas sua voz tremia. Como posso garantir que não serei rejeitado mais uma vez? Davi, com um brilho nos olhos e fé embutida em cada palavra, respondeu: a resposta está em tua sinceridade. Se decidires buscar ao Senhor com verdade, Ele te encontrará. E, como prometeu, operará um novo começo em ti e em todo Israel. Enquanto as palavras de Davi ecoavam, um raio de luz atravessou as nuvens, como se o próprio céu estivesse a testemunhar a escolha de Saul. O plano de Deus, antes oculto nas sombras da incerteza, começava a emergir. O conflito interno do rei ecoava a traição e a esperança que existiam na alma de toda a nação. Ao fundo, a batalha ainda rugia, mas a verdadeira guerra estava em se render ao Altíssimo. A resposta de Saul seria um pacto não apenas com Davi, mas uma regeneração espiritual que permitiria a Israel experimentar a verdadeira aliança com Deus. E assim, à medida que esta nova aliança se formava, um novo dilema surgia na mente divina. Poderia a redenção de Saul também ser um renascimento para ele? Os anjos observavam em silêncio, ansiosos pelo desenrolar do plano divino, e a pergunta pairava no ar: qual seria o desfecho desta escolha? As portas da eternidade se abriam, e Deus estava prestes a revelar um capítulo que escreveria não apenas na história de Israel, mas nas páginas da redenção de toda a humanidade. Mas, naquele instante de revelação, um tremor profundo atravessou a terra. Os soldados de Israel sentiram-no, ainda balançando entre a esperança e o medo, observavam seu rei, como se um novo caminho estivesse se delineando diante de seus olhos. A palavra do Senhor não tardaria a manifestar-se. A nuvem que havia se acumulado sobre o céu começou a se dissipar, e uma brisa suave envolveu o acampamento, como se o próprio Espírito Santo estivesse dizendo: estou aqui. Quebranta-te, Saul, sussurrou Davi, um apelo sincero em sua voz. As portas do céu se abrirão para ti. Ele deseja restaurar-te. O peso da decisão parecia pesar menos sobre os ombros de Saul, e a luz da esperança começou a penetrar o seu coração endurecido. O desejo de se reconciliar com o Altíssimo queimava em seu peito. E assim, com as carnes tremendo e a alma clamando, o rei Saul juntou-se a Davi em uma oração fervorosa. Ele levantou suas mãos àqueles que estavam reunidos ao seu redor, e clamou com toda a força de seu ser: ó Senhor Deus, Deus de Israel, que conheces o meu íntimo. Perdoa os meus pecados, que são muitos. Restaura-me, e eu prometo que não voltarei a me desviar de ti. Manda a tua luz, e a tua verdade me guiarão. O murmúrio dos soldados se intensificou ao testemunharem a humilhação do rei. Muitos se prostraram ao lado de Saul em adorada súplica, e um espírito quebrantado tomou conta do acampamento. A multidão começou a orar em unidade, invocando o nome do Senhor em busca de intervenção divina. Davi, percebendo que o sol já estava se pondo, olhou para o horizonte e viu relâmpagos em formação. Eis que o Senhor se levanta! Ele exclamou. Preparem-se, soldados de Israel, pois a batalha pertence ao Senhor. Ele vai pelejar por nós, se apenas nos entregarmos à sua vontade. Mas, enquanto a fé começava a ser restaurada entre aquelas almas cansadas, Saul sentiu uma inquietação ainda maior. Ele lembrou-se do que havia feito na sua própria vida, e como as decisões apressadas haviam custado caro ao povo que governava. Qual o preço da sua próxima escolha? Havia promessas que aguardavam o cumprimento. Existiam segredos ocultos sob a superfície da terra toda, que clamavam por justiça e por responsabilidade. E, já que a luz do sol começava a se apagar, um trovão ressoou pelas montanhas, como se a criação inteira testemunhasse o clamor do rei. O tempo estava se esgotando, e o medo mortal da rejeição ainda assombrava Saul. Sobre a transição da intercessão e da adoração, uma voz ecoou entre os soldados, uma voz que detinha a autoridade dos ancestrais de Israel: reina, Senhor. Clamou um profeta do Senhor que surgiu da multidão. O Senhor está contigo, Saul. Mas escuta-me, se não te arrependeres verdadeiramente, as consequências de teus atos pesados não terão fim. Saul encarou o homem, a determinação ardendo como um fogo. Ele sabia que havia sujeitado o povo a um fardo que não deveria carregar, e uma nova verdade se enraizava em seu coração: a verdadeira liderança requer humildade e temor do Senhor. Naquele exato momento, as sombras se concentraram, e uma nuvem escura assombrou o céu.
Era como se uma tempestade espiritual estivesse se formando, pronta para desencadear tanto bênçãos quanto juízos. O plano de Deus estava se desdobrando, e o destino do rei e de todo Israel dependia da resposta de seu coração quebrantado. E assim, em meio aos lamentos e orações, a revelação da vontade de Deus se aproximava. O que seria exigido de Saul poderia não apenas transformar seu próprio coração, mas também o futuro de sua nação. As correntes do passado eram pesadas, e ele precisaria enfrentá-las. As palavras de Davi ainda flutuavam nos ares sagrados: a resposta está em tua sinceridade. Mas o tempo urgentemente se aproximava, e as escolhas a fazer não poderiam ser adiadas. No céu, as luzes se agitavam, como se os portões da história aguardassem um comando divino. Enquanto a tempestade se formava para trazer-los a um novo amanhecer, uma pergunta pairava no ar. A resposta de Saul seria uma devolução à aliança ou um frio afastamento do Senhor? Era apenas o princípio de um desenrolar que o Altíssimo tinha guardado nas páginas do destino. E sucedeu que, enquanto o clamor se elevava aos céus e as nuvens preparam-se para liberar a tempestade, uma presença maior adentrou ao acampamento. A luz sobrenatural iluminou o coração de Saul, e ele sentiu um irresistível chamado do Altíssimo. Com as mãos erguidas, clamou: ó Senhor, eu sou pequeno perante ti, sou um homem falho, mas tu és grande em misericórdia. Que a tua vontade se faça em mim. A sequência de pronunciações ecoou nas profundezas do coração do ex-rei. Um arrependimento genuíno começava a brotar, uma transformação que trazia consigo a promessa de restauração. A voz do profeta ressoava em sua mente, vibrando como um eco divino: as consequências de teus atos pesados não terão fim. Mas havia também uma esperança: o Senhor poderia, sim, redimir. Não há pecado tão grande que não possa ser alcançado pela graça. Então, na conflituosa atmosfera da expectativa, um trovão mais forte ressoou, fazendo tremer a terra sob os pés dos soldados. O coração de Saul palpitava, e ele percebeu que cada trovão representava não apenas um sinal de juízo, mas também um lembrete da soberania de Deus sobre suas vidas. As decisões erradas que tomara como rei não eram irreversíveis perante o Todo-Poderoso. A nuvem escura, que antes parecia pesar sobre suas almas, agora parecia uma sombra passageira, enquanto a luz da esperança começava a brilhar novamente. Davi, percebendo o movimento do Senhor, voltou-se para a multidão e declarou em alta voz: o Senhor não ignora o clamor de seu povo. Ele levantará um exército que marchará com fé e coragem. Não temais. O Senhor luta por nós. Os soldados se animaram, e um fervor renovado tomou conta deles. O chão balançava à medida que cada batalhão se preparava, empunhando suas armas, mas não apenas como guerreiros, estavam se armando com a fé inabalável no Deus de batalha. A unidade entre eles crescia como um exército que reconhecia que a verdadeira luta se travava no espírito. Saul olhou ao redor e seus olhos se encontraram com aqueles de Davi. O futuro que parecia incerto agora dançava nas promessas de Deus. O que faremos agora? Perguntou Saul, com a voz entrecortada pela emoção. Davi olhou para o céu, enquanto as nuvens se dispersavam gradualmente. Haverá um teste, meu rei. Mas esta é a perfeita vontade do Senhor, um teste de fé que revelará as suas verdadeiras intenções e aqueles que estejam dispostos a submeter-se à sua ordem. Assim, como um eco de tempos antigos, as palavras de Davi reverberaram pelo acampamento, e os que estavam prestes a entrar na batalha começaram a murmurar em concordância. A fidelidade ao Senhor se tornava a chave não apenas para suas vidas, mas como um testemunho ao redor de todas as nações. E de repente, uma luz brilhante rompeu das alturas, como se o próprio céu se abrisse, manifestando a presença do Senhor entre eles. A voz do Senhor ecoou no coração de Saul: escuta, Saul. A minha palavra não ficará em vão. O que se precisa é um coração que se volta para mim em verdade. Se assim fizeres, eu abençoarei não apenas a ti, mas ao povo que te segue. A oração fervorosa de Saul se tornava uma linha direta com o Criador, e naquele instante, ele entendeu que o propósito de sua vida não era apenas a coroa que carregava, mas a responsabilidade de ser um verdadeiro servo do Senhor. Enquanto a noite caía e os relâmpagos iluminavam o céu, uma coisa era certa: a verdadeira batalha estava prestes a começar, e estavam todos chamados a participar dela. Uma revelação maior se aproximava,
mas Saul precisaria escolher com sabedoria, pois cada decisão teria implicações eternas. E o que ocorreria a seguir? As esperanças de Israel estavam nas mãos de um rei que, confrontando seu passado obscuro, buscava uma nova direção em Deus. Assim, a história de Saul não era apenas uma busca por restauração, era o início de um novo capítulo na história da redenção do seu povo. A pergunta que pairava no ar, como o trovão ecoando nas montanhas, era: o que fará Saul quando o Senhor chamar seu coração a agir? O divino ponteiro estava prestes a guiar os destinos de muitos, e a soberania de Deus, inabalável, preparava o terreno para um desdobramento colossal. E aconteceu que, enquanto a luz celestial iluminava o acampamento e o temor reverente permeava o ar, um silêncio profundo envolveu a multidão. O som dos trovões e do vento se aplacou, e todos os olhos estavam fixos em Saul, que permanecia em fervorosa oração, seu coração se buscando em toda a sinceridade de seu desejo de transformação. Davi aproximou-se de Saul, percebendo a luta interna que se desenrolava dentro do rei. O peso de suas decisões passadas estava diante dele, mas a graça salvífica do Senhor estava igualmente presente. Meu rei, ele começou com uma voz calma, Deus exige um coração quebrantado e humilde. O Senhor não rejeita aqueles que buscam a sua face. A primeira coisa a fazer é confessar a Deus toda a tua fraqueza, pois a escuridão não pode prevalecer onde há luz. Saul assentiu, compreendendo que a jornada da restauração começava com a humildade. Ele prostrou-se, feito de barro em mãos do oleiro, e clamou: ó Senhor, não sou digno de teu amor, mas clamo por tua misericórdia. Exponho à luz tudo o que há em mim que te desagrada. Purifica-me, Senhor. Os soldados, testemunhando a sinceridade do rei, começaram a se unir em oração, cada um clamando por perdão e clareza. O acampamento, uma vez envolto em incertezas, tornava-se um altar vivo, onde a verdadeira batalha de seus corações se travava. E então, uma brisa suave soprou, trazendo consigo a promessa divinal. As nuvens que anteriormente prenunciavam tempestades agora pareciam compor uma sinfonia de esperança. A voz do Senhor, suave e firme, ecoou novamente: eu ouço o clamor do meu povo. Assim como prometi a Moisés, estarei convosco em cada prova. Contudo, deveis discernir o caminho a seguir, é pelo Espírito que sereis guiados. Davi, percebendo a oportunidade divina, virou-se para o exército e falou: o Senhor nos guiará em cada passo. Mas escutai, vamos buscar a sua revelação. O Senhor trará sinais em meio à batalha, e serão eles que nos indicarão a verdadeira estratégia. Portanto, permaneçam alertas e cheios de fé. Com os ânimos exaltados, Saul ergueu-se, renovado. Estendi a mão ao Senhor, e ele se revelou. Agora, vamos marchar não sob a sombra do medo, mas na força do Senhor. Preparem-se. Hoje, o Senhor opõe seus inimigos, nós somos seu povo. À medida que as tropas se preparavam para avançar, uma inquietação se espalhou entre os soldados filisteus à distância. Sentiam uma presença, algo que não podiam explicar, um temor que não vinha apenas do exército que se aprestava para a luta, mas uma convicção de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. E foi então que, enquanto as fileiras se organizavam, um dos experientes guerreiros de Saul teve um revelador pensamento: se estivermos realmente com a bênção de Deus, então precisamos fazer algo além da força física. Ele fez uma sugestão ousada, um pedido para que antes de avançarem, todos clamassem ao Senhor por direção, e assim o grupo se uniu mais uma vez em oração fervorosa. A Bíblia nos ensina em 2 Crônicas 7:14, que, se o povo de Deus se humilhar, orar e buscar a sua face, ele ouvirá do céu e curará a sua terra. E como se os céus estivessem prestes a se abrir, a Bíblia não mente. E assim, no momento de clamor, um repentino brilho desceu sobre eles. No meio daquela súplica, uma visão deslumbrante se manifestou aos olhos de Saul. Uma grande luz apareceu, e do centro dessa luz, uma voz perpetuamente poderosa proclamou: eu comissiono você, Saul, para fazer a diferença, para ser um exemplo do que significa liderar sob a minha autoridade. Mas surgiram dúvidas. Saul sentiu tremer o seu coração. Como uma liderança verdadeira poderia ser convertida em fraqueza? Uma luta se acendeu dentro dele, um dilema que confrontava a própria essência da estrutura de poder que impossibilitava a misericórdia.
E, neste espaço incandescentemente santo, um novo temor reverente começou a brotar no coração de Saul. Uma sombra de incerteza envolvia a clareza do que o Senhor queria. Como posso ser um líder fiel se o meu passado me condena? Ponderou em seu interior. E foi nesse contexto que o clamor de todos se intensificou, provocando uma urgência no céu. O tempo estava se esgotando, e uma escolha decisiva se aproximava. O que será que o Senhor estava prestes a revelar a Saul? Enquanto todos aguardavam, a atmosfera cobriu o acampamento com um manto de expectativa divina. E assim se tornava claro, a resposta não era apenas sobre como Saul se via, mas sobre o que Deus pretendia fazer através dele. A soberania do Senhor continuava a ressoar, e a pergunta não era mais apenas se Saul iria agir, mas se ele estaria disposto a confiar no Senhor completamente. E ao olhar para o horizonte, surgiu uma nova incerteza: qual será o preço da obediência? O desfecho do dia de luta estava prestes a se revelar como um divino projeto de transformação, e o que aconteceria a seguir era um mistério de graça elevada, esperando pelas decisionais de um rei com um coração chautico e à beira de uma mudança. E foi então que, enquanto a brisa suave continuava a soprar por todo o acampamento, o céu, antes pesado de nuvens ameaçadoras, agora se fez claro, como se cada gota de medo estivesse sendo drenada pela luz celestial. A sensação de expectativa surgia entre as tropas de Israel, como uma onda renovadora de esperança que brotava de cada coração. O som do desejo de transformação tornava-se um cântico ressoante em meio ao fervor do momento. Saul, ainda em oração profunda, levantou os olhos e viu uma figura em meio à luz. Era um anjo do Senhor, cujas vestes reluziam como o sol e cujo semblante emanava autoridade e graça. A presença divina envolveu-o como um manto, indo além do temor, preenchendo-o com coragem. Saul, a voz angelical ecoou como um trovão gentil: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. O que você teme, eu já preparei para você. As batalhas não são suas, mas são do Senhor. Com essas palavras, um fervor renovado varreu o acampamento, e as hostes do povo de Israel começaram a elevar os seus gritos de guerra, clamando pela vitória que não poderia ser na força do braço humano, mas pela intervenção divina do Deus de Israel. No entanto, Saul, lutando ainda contra suas incertezas, compreendeu que algo mais profundo estava em jogo. Seu coração precisava ser verdadeiramente moldado antes que qualquer vitória externa fosse possível. Dirigindo-se a Davi, que permanecia ao seu lado, ele disse: como posso eu, o rei, liderar este povo se as águas do meu passado ameaçam submergi-los também? Não sou digna do Senhor. Davi, com o espírito aflame, respondeu: meu rei, lembre-se do que o Senhor disse a Josué: não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. A vitória já está assegurada, mas você deve confrontar suas dúvidas e incertezas com fé. O exército, agora unido em um clamor fervoroso, pediu por coragem, por direção e pela habilidade de ouvir a voz do Senhor. As palavras de Davi reverberavam nas almas dos guerreiros: Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Se você, Saul, se dispuser a ser transformado, a vitória virá e a glória do Senhor será manifesta. Então, em um movimento inesperado, Saul levantou-se com determinação e falou: se é a transformação que o Senhor deseja, então eu aceitarei. Que cada um de nós, que vestimos a armadura de Deus, nos tornemos instrumentos de sua paz e justiça. Nesse instante, a luz pareceu brilhar ainda mais intensamente, refletindo a escolha do rei de se submeter à vontade divina. A atmosfera estava agora carregada não apenas de expectativa, mas da presença de Deus. No horizonte, as fileiras do exército filisteu começaram a se mover, trazendo consigo uma onda de desespero incomum. Um dos guerreiros filisteus, apavorado, exclamou: o que é isso? O poder deles aumentou, não nas armas, mas em suas vozes. Eles chamam por um ser maior. Saul, tocado pela urgência do espírito, ergueu a voz: avancem, soldados. Pois hoje, lutamos não apenas por nós mesmos, mas pela verdadeira liberdade que o Senhor prometeu. E assim, com um clamor de fé, eles marcharam adiante, não mais temerosos, mas como um exército de luz. Mas em meio ao avanço, algo extraordinário se desenrolava. Uma escuridão profunda cobriu as tropas filisteias, e um murmúrio de terror brotou entre eles.
Saul, percebendo a troca de atmosfera e o entrave do inimigo, entendeu que a mão de Deus estava visivelmente operando naquele momento decisivo. E com o coração pulsando de expectativa, ele se lembrou do que ele mesmo havia testemunhado. Estava claro, a verdadeira batalha não era apenas contra um exército humano, mas uma luta espiritual de fé, que os forçaria a confrontar não apenas seus inimigos físicos, mas os inimigos que habitavam dentro de si mesmos. Então, levantando a cabeça aos céus, Saul clamou mais uma vez: ó Senhor, revela-nos o que devemos fazer. Mostra-nos o caminho a seguir, pois neste momento, a ação é tua, e a vitória será nossa através do teu nome. E nesse clamor ardente, por sabedoria, a voz do Senhor respondeu novamente: hoje, eu revelo o meu plano, não apenas para a bem-aventurança de Israel, mas para que todos os povos vejam que eu sou o Senhor. E assim, as engrenagens da soberania divina estavam em movimento. O que Saul não sabia eram os planos secretos do Senhor, que estavam prestes a se desvelar. Haveria um ato sublime e inesperado que não apenas moldaria o destino de um rei, mas abalará nações inteiras. Qual seria o desfecho daquela batalha? E como Deus transformaria um coração dúbio em um instrumento de poder? O que mais o Senhor tinha reservado naquele dia? A história de Saul estava apenas começando, e o desdobramento do plano soberano de Deus estava prestes a erupar. Enquanto as forças de Israel avançavam, o campo de batalha tornava-se um palco de comoção e determinação sob os olhares do Senhor. As vozes dos soldados ressoavam como um poderoso coral, clamando pela intervenção divina. Saul, agora cheio de fé renovada, percebia que seu papel ia além da coroa. Ele carregava a responsabilidade de liderar um povo em busca de liberdade e redenção. O vento soprava suavemente, como se o próprio Espírito de Deus estivesse empurrando-os para a frente. A escuridão que envolvia os filisteus começava a se dissipar, expondo a vulnerabilidade de seus corações petrificados. Em meio ao caos e à batalha, a luz da fé guiava os israelitas, e, com um grito transcendente, Saul proclamou: hoje é o dia em que o Senhor mostrará sua mão poderosa. Lutaremos não por nossas vidas, mas pela sua glória. Davi, ao lado de Saul, sentia que o Espírito do Senhor se movia, não apenas no rei, mas em cada homem que marchava. Ele sabia que a verdadeira vitória não era apenas na conquista do Império Filisteu, mas na transformação interna que cada um experimentaria ao confiar no Deus de Israel. Era essa fé que fazia a diferença em todo o seu contexto. As promessas de Deus estavam se tornando obras vivas. À medida que os israelitas se aproximavam do campo, um fenômeno sobrenatural começou a acontecer entre as fileiras filisteias. Assustados com a impetuosidade do exército, começaram a desgastar seus próprios corações. O que está acontecendo? Eles parecem mais fortes. Um dos líderes dos filisteus gritou, sua voz preenchida de temor. E, de repente, a frágil continuidade da batalha, um estrondo ecoou como o trovão. A terra tremia sob os pés dos filisteus, não devido ao pé de um exército, mas à presença de Deus que se manifestava em sua capacidade de obrações maravilhosas. A colheita da incerteza e das dúvidas lançadas entre o povo inimigo fez os soldados olharem uns para os outros, e o medo penetrar mais fundo nas fileiras. Retiram-se! Fujam! Berrou um dos oficiais, enquanto a desordem se instaurava no seio da tropa filisteia. A única coisa que os mantinha unidos o pavor do exército de Saul, agora transformado pela fé, se esvaiu em uma nuvem de desespero. Assim, a batalha que antes parecia ser de espadas e armas físicas agora mostrava-se como uma luta aparentemente vencida pelas mãos invisíveis do Criador. Um grito coletivo de vitória ecoou entre os israelitas, e, no fervor do espírito, eles se lançaram contra os filisteus, não impelidos pelo ódio, mas pela certeza de que Deus estava ao seu lado. Avancem! O Senhor é conosco! A voz de Davi ressoava entre eles como um hino de coragem. Ele se lembrou do que havia aprendido com Samuel, que quando os homens de Deus se uniam em fé, nada era impossível. Os israelitas sentiam a certeza de que estavam lutando ao lado do Senhor dos Exércitos. Entretanto, a angústia no coração de Saul se elevava. Ele via o exército dos filisteus se desmantelar, e suas próprias inseguranças surgiam. Aquela vitória era uma bênção, mas ele não pôde deixar de pensar, e se tudo isso for passageiro? Como posso, que tantas vezes afastei o Altíssimo, merecer tal grandeza?
As palavras da serva ressoavam em sua mente, e com um coração cheio de responsabilidades, ele começou a perceber que o verdadeiro desafio consistia em se manter fiel, mesmo diante do triunfo. O que Deus havia prometido a ele e ao povo era um novo começo, uma aliança de amor através da obediência. Conforme os israelitas impunham a vitória, Saul tomou uma decisão crucial. Ele virou-se para Davi e declarou solenemente: se o Senhor permitir que a vitória se consuma hoje, prometo a ele que minha vida será um testemunho da sua graça. Não lutarei mais por mim, mas por ele. E assim, enquanto as portas da vitória se abririam, a ligação direcional entre o céu e a terra começava a transcender o momento da batalha. Os soldados de Saul invadiam os filisteus, mas na verdadeira essência, era por meio do amor que Deus estava estabelecendo um novo pacto. Com cada golpe, cada vitória, Saul sentiu seus medos derrotados e suas dúvidas serem lavadas. Era precisamente nesse ato de entrega e confissão que um plano mais profundo de Deus começava a se instaurar. A Batalha de Gilboá não apenas moldaria o destino de Israel, mas preparava o caminho para a redenção de toda a humanidade. Qual deveria ser a trajetória da dinastia de um rei segundo o coração de Deus? E, no auge da vitória, uma nova questão se levantava nas profundezas espirituais. Como esse novo começo mudaria o futuro, não só para Israel, mas para todos os povos que ainda aguardavam a chegada do Messias? O eco da soberania de Deus se acelerava, e sua história em movimento acenava para outra revelação surpreendente que aguardava pelos fiéis.